Saudações, aventureiros! Anteriormente, eu pude compartilhar convosco a experiência do regresso à Verra, a inesperada descoberta do poder ancestral chamado Essência e as primeiras contribuições que pude fazer no embate contra as criaturas que se conglomeraram nos arredores de Lionhold. E apesar de pouco tempo ter se passado, de forma alguma seria demasiado lhes dizer que Verra é tão deslumbrante quanto aterrorizante. Pois a beleza cativante de cada paisagem oculta perigos e mistérios indescritíveis. A esse respeito, há alguns fatos deveras interessantes e um tanto quanto intrigantes que tenho a lhes relatar. O primeiro e mais assustadoramente intrigante é o fato de que a morte em Verra já não é o fim determinante de nenhum indivíduo, seja dentre nós, os novos cidadãos de Verra, seja dentre as criaturas nativas de Verra. Sim, aventureiros, seus ouvidos não lhes enganaram, e eu igualmente tive dificuldade em digerir esta informação, embora tal fato já tenha ocorrido diante dos meus olhos. O que pessoalmente testemunhei foi: ao invés de morrer, nossos corpos se transformam em cinzas e, não há outro termo mais adequado, magicamente ressurgimos próximos a uma fascinante estátua da grandiosa deusa da criação, na qual se pode contemplar uma concentração massiva de essência. Até o breve momento, acredita-se que este fenômeno ocorra por meio da provisão divina da própria Fênix, pois sempre que há uma causalidade, é inevitavelmente próximo a esta estátua que a representa que se ressurge vez após vez, como se a morte, pela ordem da gloriosa Fênix, tivesse sido abolida deste mundo. Em conjunto a este ressurgimento, há também a inexplicável sensação de enfraquecimento, como uma espécie de punição mediante uma derrota, ocorrendo o que acredito ser uma certa perda da essência contida em nossos corpos. E dentro do que se pode especular, não haveria outra provável razão pela qual se possa explicar todas estas façanhas que não seja algo proveniente da proteção dos deuses, através de um manejo da essência a um nível inteiramente além de nossa limitada compreensão, como uma maneira única de prover proteção aos povos e assegurar que Verra seja reabitada por nós, apesar de todos os perigos destas terras. Quanto ao que ocorre às criaturas de Verra, lhes afirmo que é semelhante, contudo, não da mesma maneira. A cada vez que as derrotamos, seus corpos não se transformam em cinzas, porém misteriosamente desaparecem e, após um período de tempo, as criaturas ressurgem na área em que morreram como se nada houvesse acontecido. Honestamente, aventureiros, esta espécie de imortalidade é indubitavelmente algo assombroso. Existe uma inevitável cisão entre os aventureiros, os que se maravilharam com tamanho milagre e os que se atemorizaram ao ponderar sobre as implicações desta tão grande façanha. Eu compactuo com os que creem que esta é uma bênção. Todavia, para aqueles que a considerarem uma maldição, poderá se tornar uma tortura. Prosseguindo, o segundo fato a lhes relatar é tão misterioso quanto a abolição da morte. Ao que parece, este poder chamado Essência nos possibilita desenvolvermos habilidades que podem ou não se adequar às experiências que possuímos, em decorrência das nossas ocupações em Sanctus. Para exemplificar, em Sanctus eu costumava caçar com arco e flecha como meio de sobrevivência, e creio que devido a isso, pude desenvolver habilidades de arquearia que transcendem o senso comum. E aos que manifestaram este tipo de habilidade, foi-lhes dado o título de arqueiro. E isto igualmente se aplica a todos que estão desbravando Verra. Há alguns que, se valendo da essência, alcançaram a proeza de curar ferimentos, mesmo os de maior gravidade. Estes receberam o título de clérigo,
dado o fato de que suas habilidades remetem à intervenção divina. Aos que curiosamente conseguiram manifestar a essência enquanto tocavam diferentes tipos de instrumentos musicais. E em razão disto, receberam o título de bardo. Outros colheram fruto de seus esforços em treinamentos, manifestando a essência durante o manejo de armas como espadas, machados e lanças. Por esta causa, estes receberam o título de guerreiro. Semelhantemente aos guerreiros, houve uma parcela de aventureiros nos quais a essência se manifestou durante o manejo de armamentos, mais especificamente enquanto portavam um escudo. Nestes, a essência ressaltou habilidades defensivas e, por este motivo, receberam o título de tanque. Há até mesmo alguns prodigiosos que, através da essência, se tornaram capazes de manipular alguns dos elementos da natureza diversa, como fogo, gelo e trovão. A estes foi dado o título de mago. Uma diversidade de habilidades, tanto voltadas ao combate como para fornecimento de suporte, se manifestaram com uma estranha naturalidade, quase como se estas já fizessem parte de cada um de nós e apenas não tivéssemos a chance de usufruir delas enquanto estávamos em Santos. Para este fato, a única teoria que se tem é exatamente a mesma que nos explica a ressurreição de cada indivíduo que experimenta a morte. Os deuses igualmente nos proveram deste privilégio através da essência que, certamente, penso eu, deve vir acompanhado de uma grande responsabilidade. Afirmo isto, pois, inexistindo a possibilidade de morte definitiva aos povos, juntamente com este ciclo infindável de vida e morte das criaturas, aliado às habilidades misteriosas que se manifestaram, é como se os deuses tivessem a intenção de nos tornar hábeis no combate, como se nos habilitassem para lidarmos com algo maior. Questiono-me se, porventura, aquelas lendas contadas pelos anciões das raças não são meramente histórias, pois isto nos explicaria tão grandiosa provisão dos deuses em prol da nossa capacitação. Assim, devo continuar e lhes dizer, aventureiros, que este terceiro fato não é de forma alguma inferior aos anteriores. Apesar de até o atual momento isto não passar de uma mera especulação, acredita-se que este mundo está vivo, no sentido mais literal e aterrorizante deste termo. Para lhes dar um contexto, há uma informação que, embora não seja devidamente respaldada, é um consenso entre todos os aventureiros. Ao derrotarmos qualquer criatura, ocorre uma estranha sensação de que parte do que se crê que seja a essência contida nela é absorvida pelos nossos corpos e que tal façanha nos fortaleça. Em outros termos, quanto mais criaturas derrotamos, mais fortalecidos através da essência nos tornamos. De maneira lógica, com esta nossa suposta evolução constante, as criaturas naturalmente deveriam ser cada vez mais subjugadas com certa facilidade, devido ao nosso progresso. Todavia, mesmo que nos fortaleçamos continuamente, uma variedade de novas criaturas consideravelmente mais fortes surgem com constância, como se Verra estivesse regularmente evoluindo e se adaptando às nossas forças. Há até relatos do surgimento repentino de masmorras em áreas mais longínquas de nossos acampamentos, mesmo após os batedores enviados terem afirmado, de modo convicto, que não havia nada desta magnitude nas áreas averiguadas. Se a especulação de que este é o mundo vivo se provar uma realidade, bom, temo que minha hipótese sobre a oculta intenção dos deuses de nos tornar hábeis no combate em preparação para algo maior possa não somente ser uma verdade, como também ser de uma gravidade ainda mais alarmante do que mensurei. Não obstante estes fatos inexprimíveis,
Lhes afirmo sem hesitar que pressinto que sequer adentramos na superfície dos profundos mistérios que Verra oculta. Isto posto, aventureiros, mantenham-se rigorosamente vigilantes para não serem sobrepujados pelos perigos que espreitam estas terras. Uma vez que esta aventura apenas principiou, devemos nos certificar de usufruir tudo o que ela tem a nos oferecer, mesmo os desafios. Aqui findam-se as palavras deste aventureiro, não me restando outra coisa a fazer senão lhes proferir que sua jornada seja gloriosa.